a morte não pudesse me alcançar, se eu tivesse o tempo em minhas mãos. Imagina se eu andasse sobre as águas, ou se eu pudesse voar, se com apenas uma palavra pudesse fazer uma rosa em um deserto brotar. Imagina se a felicidade... Associação Musical Jane Soren. Musicalização infantil a partir dos 6 anos. Aulas de teoria e percepção musical. Prática de orquestra gratuita. Instrumentos de sopro. Instrumentos de cordas clássico e popular. Prática coral gratuita. Aulas de canto com técnica vocal. Curso de teologia da música, presencial e à distância. Planos especiais para família e grupos de alunos da mesma igreja. Associação Musical Jane Soren. Informações pelo WhatsApp 11 95777 3535 e 11 2796 9122. Escola de Música Ramal 4232 ou direto na Secretaria da Escola, no prédio da Igreja Assembleia de Deus Sede, Rua Conselheiro Cotegipe 273, segundo andar. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, na RBC, Coral do Belém e você. Cantemos ao Senhor com alegria. Apresentação, Presbítero Albino. Cantemos ao Senhor com alegria. Coral do Belém e você. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais um programa Coral do Belém e você, aqui pela rádio RBC 1350 AM. Você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, anota aí, 11 2081 0475. Hoje teremos um convidado muito especial, querido por todos em nosso coral. Não tem uma pessoa que não olha para esse rapaz à vontade de dar um abraço. Estou falando dele, o nosso co-maestro Renatinho. Tudo bem, irmão Renato? Como vai? Já dá um alô para o nosso pessoal. Uma satisfação, Albino, poder falar com você e com todos os ouvintes desse programa Coral do Belém e você. Muita honra. Graças a Deus. Fique conosco que logo mais falaremos com o Renatinho. Participe no programa Coral do Belém e você. Mande seu recado via WhatsApp 11 2081 0475.
Você ouviu Graças Rendei, de George Frederick Handel, e Vem Sobre Mim, Vem Espírito de Deus. Esses dois hinos foram cantados num culto que tivemos em 2013, agradecendo a Deus pelos 80 anos do Coral do Belém. O primeiro hino, Vem Sobre Mim, foi cantado pelo Coral da Semana e o Graças Rendei pelo Coral Domingo. Deus abençoe a todos. Continue mandando sua mensagem pelo WhatsApp. Se você preferir mandar mensagem de áudio, pode mandar também. WhatsApp 11 2081 0475. Repetindo, 11 2081 0475. Nossa página do Facebook, Rádio RBC 1350M. Também no Instagram é o mesmo nome, Rádio RBC 1350M. Baixe o aplicativo e continue conosco. Pelo aplicativo, você já pode clicar direto no Instagram e colocar a sua mensagem. Olha que bênção. Mandando aquele abraço para o pessoal que está mandando mensagem para a gente: Paulo Mandini, Rosana Monteiro, Helenice Vital, Raquel Zimbique, Carolzinha, o Pedro e a Cris do nosso coral que acompanha, manda mensagem lá na hora que a gente vai começar o programa no grupo do coral. E o Pedro também lembra que o nosso coral ora todos os dias às 11 horas da noite. A gente para o que estiver fazendo e 11 da noite, acabou o programa, todo mundo de joelho orando. Glória a Deus, né, irmãos? Já falei o Facebook, Rádio RBC 1350M. Falei o WhatsApp, 11 2081 0475. Mandei os abraços. Escutamos Handel. Agora vamos falar sobre Joseph Haydn. Haydn, ele é um pouquinho depois de Handel. Nasceu em 1732, Handel é 1600 e alguma coisa. E Haydn já é a transição do período barroco para o classicismo. Ele foi mestre de capela do príncipe Anton Esterházy, um dos aristocratas mais ricos da Hungria. A família dele também teve Schubert como serviçal. Imagina só, o cara teve Joseph Haydn e Schubert como serviçais. Não era fraco não, né? Haydn ainda foi professor de Beethoven. E ele escreveu vários oratórios. Na verdade, escreveu muita coisa, né? Mas é considerado o oratório que ele fez, um deles foi o oratório A Criação, esse que vai envolver nesse próximo hino que nós vamos ouvir. Dizem, né, que Haydn ajoelhava-se em oração diariamente durante a composição do oratório A Criação, do qual foi tirado a melodia deste belo hino, baseado no Salmo 19. Salmo 19 diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala. Este CD que nós temos aqui, eu acho que esse CD inclusive foi tirado de uma fita cassete, é bem antigo. Você vai escutar a primeira soprano de Helene Cioto, mezzo é a Lídia Brasolin, tenor é o Magalhães e o barítono é o irmão Pedro da Silva, que eu acabei de mandar um abraço para ele. A Lígia no piano, Eunice no órgão e o regente ainda era o Serginho. Faz tempo, hein? Vamos ouvir agora Os Céus Proclamam a Glória de Deus, de Joseph Haydn. Participe no programa Coral do Belém e você. Mande seu recado via WhatsApp 11 2081 0475.
Você está ouvindo Coral do Belém e você. Ouvimos também Santo é Nosso Deus, de Schubert. Já que eu falei que Schubert teve o mesmo patrão que o Haydn, ouvimos Santo é Nosso Deus. Coral do Belém, estou para você. Nosso Facebook, você já curtiu? Rádio RBC 1350M. Mandou sua mensagem? Estão esperando. WhatsApp 11 2081 0475. Vamos para o intervalo e depois voltaremos com a esperada entrevista do nosso querido irmão Renatinho. Até já. Coral do Belém e você. Apresentação: Presbítero Albino. Associação Musical Jane Soren. Musicalização infantil a partir dos 6 anos. Aulas de teoria e percepção musical. Prática de orquestra gratuita. Instrumentos de sopro. Instrumentos de cordas clássico e popular. Prática coral gratuita. Aulas de canto com técnica vocal. Curso de teologia da música, presencial e à distância. Planos especiais para família e grupos de alunos da mesma igreja. Associação Musical Jane Soren. Informações pelo WhatsApp 11 95777 3535 e 11 2796 9122. Escola de Música Ramal 4232 ou direto na Secretaria da Escola, no prédio da Igreja Assembleia de Deus Sede, Rua Conselheiro Cotegipe 273, segundo andar. Coral do Belém e você. Queridos irmãos, voltamos com o Coral do Belém e você. Lembrando que você pode seguir o nosso programa, assistir ao vivo no Facebook, Rádio RBC 1350M. Temos também uma página no Instagram, Rádio RBC 1350M. Para você mandar uma mensagem pelo WhatsApp, 11 2081 0475. Compartilhe, envie a sua mensagem por áudio e a gente vai colocar aqui para depois conversarmos sobre a sua mensagem. Se você quiser mandar, aquele desafio está valendo ainda. Eu começo, eu tagarelaria, tu tagarelarias, ele tagarelaria. Você completa
Acertando, vai ganhar um DVD do Coral do Belém no Teatro Municipal. Como eu tinha prometido para os irmãos, estou aqui com meu querido irmão Renato. Renato, é uma bênção termos você conosco em nosso programa do Coral. Tudo bem, querido? É uma honra estar aqui, paz do Senhor. Muito bem, começamos lá. Quando e como você começou a cantar no coral e qual a sua memória mais remota sobre canto coral? Olha só que pergunta interessante, que traz à memória momentos assim muito especiais. Sobretudo porque tem a ver com a nossa criação, com o nosso convívio familiar. Eu acho que pensar em coral, eu sou levado lá para aquele período em que, criança ainda, nos meus 7 anos, eu acompanhava minha mamãe nos ensaios, embora eu ia para brincar durante os ensaios, porque eu encontrava com todos os meus amigos lá, mas nos corredores lá do templo, lá na nossa congregação em Ferraz de Vasconcelos, é que eu involuntariamente já ia ouvindo aqueles acordes, aqueles hinos, os mais antigos. E acho que a minha relação com o coral se dá aí, só que um pouco depois, só 7 anos depois, quando eu completei 15 anos, é que eu fui já ser assistente do coro. Então eu não tive uma participação cantando muito tempo no coro. Na época era o pastor auxiliar, que era o pastor Silas, um grande amigo nosso, assumiu o coro interinamente, então eu cantei uns meses e logo depois veio o convite para que eu fosse um dos assistentes. Então, agora pensando assim, uma memória muito próxima, já aos 15 anos, com os joelhos tremendo lá, já trabalhando com coro. Essa foi a experiência. Eu tenho uma memória afetiva com coral, lembrei agora, devia ter assim, 5 anos de idade. Eu me lembro, na rua Manuel Garcia, no coral da Casa Verde, o nosso regente era o irmão Ari da Silveira, pai do Ari, que toca a trompa aqui na orquestra. E o coro cantava um hino enquanto eu dormia no banco. A gente brincava, corria e tal, eu dormia no banco e eu lembro do coro cantando e eu sonhava com aquele hino, que era "Ah, se eu tivesse asas para poder voar". Você tem um hino assim que está na memória afetiva lá de longe? Qual é o hino? Para mim, toda vez que a gente canta O Meu Guia, eu faço essa viagem. E era muito curioso, porque hoje a gente canta esse hino com uma certa frequência, mas não tem a figura do solo, né? O naipe de sopranos que faz aquele momento que eu sempre habite na casa do Senhor. E nessa época era uma tia querida minha, que é minha tia Beni, ela cantava. Então, quando fala esse hino, eu tenho essa lembrança do coro da igreja e a voz dela, aquele soprano bem agradável. Então, eu tenho só memórias boas. Que gostoso. E o hino, O Meu Guia, o arranjo que a gente tem aqui com a orquestra, se não me engano, é o do Dedé, o arranjo, né? Nós temos o arranjo dele aqui, arranjos, que é o hino que a gente começa o programa. Isso. E até agora não tocamos ainda. Então hoje, depois que terminar essa entrevista com o Renato, ouviremos o coral do Belém cantando O Meu Guia e Protetor é Sempre o Senhor, pela primeira vez inteiro. Sempre passa um pedacinho dele, hoje vai ser inteiro. Vale a pena. Continuamos. Sabemos que você tem uma formação fora da música. Qual o seu trabalho secular? Atualmente eu trabalho numa instituição financeira. Eu tive, na minha vida acadêmica, assim, eu comecei estudando música muito sério, eu levei o violino muito a sério, fiz toda a programação. Tenho 7 anos estudando aqui na nossa associação mesmo, a escola onde eu tive todo o embasamento. Depois eu fui estudar na antiga ULM, e aí na verdade levando o colégio e a escola livre de música. E depois eu fui estudar administração, aí eu dei uma desviada no caminho, entre aspas, porque eu fui estudar administração de empresas, marketing, fiz uma especialização em comunicação e atualmente eu trabalho num banco importante, enfim, num cargo de gerência, mas isso toma boa parte do meu tempo, mas mesmo assim eu nunca abri mão de me dedicar ao estudo da música. Acho que se você me perguntar onde eu sou mais feliz, eu não vou conseguir dizer outra coisa. Eu lembro você aqui novinho no Belém, tocando violino na nossa orquestra. Lembro que você dava aula de violino aqui na escola, na Jan Soren, nossa associação musical. Nessa época você já era regente de Ferraz, dava aula aqui, era regente de Ferraz, tocava na orquestra. Isso. Como administrava esse tempo tive todo? Esse período aí. Morava em Ferraz, né? Também gosto de lembrar dessa fase, porque eu comecei a minha carreira musical e todo mundo sabia que eu não tinha experiência, o know-how, não tinha a bagagem. O que eu fazia é porque a gente tinha em casa essa referência. E um outro pastor muito querido, que acho que foi um divisor de águas assim, na minha decisão com relação aos estudos musicais, foi o saudoso pastor Francisco Faria, que em Ferraz tinha uma dificuldade de manter um regente, porque o regente vinha de outro lugar, saía
de São Paulo, ia até Ferraz de Vasconcelos, e era difícil manter essa dinâmica. E aí, uma vez o pastor Faria, orando a Deus, ele falou assim: Renato, eu vou começar, eu tô vendo que você tem uma acuidade musical, um talento, e aí eu ganhei uma bolsa. Eu vim estudar no Belém, porque a igreja de Ferraz me assistiam com uma bolsa de estudos. Então, aí o que eu fazia? Eu vinha estudar regência, na época era o professor Cláudio Stefano, com o Gilberto Massambani, que davam aula aqui. E aí eu fazia violino. E aí eu fazia violino em paralelo. Aí foi o que também despertou uma outra grande paixão. E aí o que eu fazia? Dava aula, vinha estudar violino, e comecei a dar aulas de violino para eu conseguir custear os meus estudos. Porque tinha que comprar livro, tinha que, enfim, tinha que comprar corda, tinha que ter a infraestrutura para todo... Quem é instrumentista sabe bem o que é isso. E aí por isso também que teve essa relação com o violino. Como eu também me envolvi muito com as pessoas aqui no Belém, pelo menos aos sábados eu vinha, ficava durante o dia todo estudando, à tarde eu participava do ensaio da orquestra, na época era o Gilberto Massambani, e aí no domingo eu ficava integralmente lá em Ferraz, com os ensaios, enfim, então eu me dividia entre essas duas congregações. Né? Nisso você tinha quantos anos? E aí eu tinha esse período de... Comecei a tocar na orquestra, eu já estava com meus 18 anos, já estava dos 18 até acho que os 21 anos, tocando violino aqui, entrei como segundo violino, depois fiquei um pouco no primeiro violino, e aí é interessante, e aí eu tive assim, um período de cantar num coro, sem reger, que era o coro da semana, nosso carinhoso, chamado de um carinho, o coral da semana. Aí eu cantei muito mais com o Vainer, e um bom tempo cantando com eles aqui. E em Ferraz regendo. Então a experiência de cantar em coro 98, 99. É isso aí. Já. Precisa fazer conta, Albino. Você é bom de conta. Eu lembro quando entrei no coro da semana, logo no começo, 99, acho. 98, 99, acho que você já cantava. Já cantava. Eu era baixo, você era tenor. Eu era tenor. Beleza. E como foi a sua experiência regendo o coral de Ferraz de Vasconcelos? Tão novo. Foi assim, eu não sei, acho que me faltam palavras para definir esse momento tão importante. Eu diria que foi um dos maiores laboratórios, né? A gente sabe que quando a gente leva a sério a vida acadêmica, a gente está lá na cadeira de um bom curso, de uma boa universidade, e você acaba ampliando o seu conhecimento sobre aquilo que você deseja estudar. Mas eu costumo dizer que a prática que eu tive foi também muito importante. Porque tudo que eu tinha que aprender, eu tinha a oportunidade de, com o coro de Ferraz, colocar em prática. Então era um verdadeiro laboratório. Então, mesmo tendo pouca idade, tive uma fase em que as pessoas abraçaram também este ministério junto comigo, porque não é o regente que faz o trabalho, é um grupo de pessoas que estão no mesmo propósito. Um depende do outro, né? Um depende do outro. O coral é interdependência o tempo todo. Você precisa ter um instrumentista, você precisa ter cantores que tenham vontade. E Ferraz foi exatamente isso que aconteceu. Então nós tínhamos dois ensaios na semana, era um grupo que tinha, na sua maioria, jovens, a gente tinha os irmãos mais experientes, as pessoas que já cantavam no coro há mais tempo, mas eu tinha uma força jovem muito importante e as pessoas gostavam de participar do coro, né? Então, como igrejas pequenas ainda tem aquela dificuldade, todo mundo faz mais de uma coisa, né? Então cantava no coral de jovens, cantava no coro misto, ainda tinha o coro masculino também, que em Ferraz nós tínhamos. Aleluia. E tocava na orquestra. Então, a gente ficava o final de semana trabalhando, tinha muita saudade desse tempo. Então foram 10 anos de aprendizado, eu acho que essa é a palavra que define. Aprendi muito com aqueles irmãos. Graças a Deus. Irmãos, em homenagem ao irmão Renato, vamos ouvir agora O Meu Guia e Protetor é Sempre o Senhor. Logo mais vou voltar com a segunda parte dessa entrevista. Uma bênção, né? Coral do Belém e você. Apresentação, Presbítero Albino.
Participe no programa Coral do Belém e você. Mande seu recado via WhatsApp 11 2081 0475. Meus irmãos, voltamos com o programa Coral do Belém e Você. Hoje um programa especial aqui com o nosso querido irmão Renatinho. Lembrando que você pode falar conosco através do WhatsApp 11 2081 0475, mandando sua mensagem por áudio de preferência. A gente vai colocar o seu áudio aqui depois. Capricha na voz, toma bastante água, fala bem bonitinho e manda mensagem de áudio do WhatsApp. De preferência uma mensagem curta, tá, irmão? No Facebook, Rádio RBC 1350AM, é o mesmo endereço do Instagram, Rádio RBC 1350AM. Irmão Renato, o senhor está aqui no Belém, já faz quanto tempo? No Coral do Belém? 11 anos, completa esse ano, 11 anos. Veio de lá direto pro Coral. Isso. Para ser o nosso
co-regente. É o mesmo. segundo do irmão Vânia, tem sido uma bênção nas nossas vidas. Qual a experiência para você? O que mudou de você sair de lá naquele envolvimento que você tinha? O povo como te abraçava lá, como te abraçou aqui? Assim, foi muito difícil, até eu não fiz menção disso, mas em Ferraz foram 10 anos que eu também fui regente assistente. Era assistente do irmão Wagner, né? Wagner Duarte, que foi o líder lá do coro, mas também me dava muita oportunidade para eu trabalhar. Eu era um cooperador mesmo, todos os ensaios eu atuava, a gente fazia ensaios de naipes ao mesmo tempo. Só que o curioso é que você passa 10 anos da sua vida, e como era a única igreja, foi a igreja onde eu nasci, cresci, enfim, fui batizado, fui membro daquela igreja por 25 anos, eu me vi assim, 23 anos na verdade, eu nunca pensei que um dia eu pudesse sair de lá. Primeiro que eu já não trabalhava com essa hipótese, né? Você acaba crescendo, você fala assim, por que eu vou sair daqui? E um movimento como esse, né? Você vai mudar numa igreja que você está a 30 quilômetros de distância. Nós morávamos em Ferraz, a minha família toda. E quando veio esse convite, obviamente que a gente sentiu aquele frio na barriga. E como tudo na vida do cristão, a gente vai orar. A gente entendeu que Deus estava fazendo uma movimentação não só na minha vida, mas também como na vida da minha família inteira, né? Que eu não vim para o Belém sozinho. Tive o privilégio de ter a minha mãe cantando conosco aqui e meus irmãos estão comigo até hoje. Mas, e aí você me pergunta o que mudou? Mudou tudo, né? Então, inicialmente a gente continuou morando lá e a gente vinha para cá aos finais de semana. É muito difícil, cansativo, 2 cultos num domingo às vezes. 30 quilômetros. 30 quilômetros, então era complicado, alguns irmãos nos recebiam, tive inclusive o privilégio de ficar na sua casa, muitas santas ceias, né, minha família, você recebeu a gente com muito carinho, a gente tem muita gratidão por esse tempo, um dos irmãos que nos acolheram também, mas a gente entendeu que era uma mudança que vinha da parte de Deus, então a gente sentiu a ausência dos irmãos em Ferraz de uma forma muito contundente. Mas a gente sabia que, como era um propósito de Deus, ele estava fazendo algo novo e esse algo novo ia ser bom, né? Tudo que ele faz é perfeito. Então a gente sentiu essa mudança, mas ao mesmo tempo fomos muito bem acolhidos pela congregação aqui, não somente eu, como minha família. E aos poucos a gente teve a sensação de que a gente era amigo de infância. Acho que eu tive essa sensação. Você sabe que a gente te ama, né? Se você se sentir amado, é ótimo. Então foi isso. E não era uma exclusividade minha, porque a minha família também, se você perguntar para os meus irmãos, se a mamãe estivesse aqui, ela ia dizer a mesma coisa, que a gente foi muito bem recebido. E a gente chegou num período que o Coral do Belém ia completar naquele período que chegamos 75 anos. Então o Wender já estava com o pé no acelerador, já tinha um programa em mente para o final daquele ano. Nós chegamos em abril de 2008 e no final do ano ia ser o culto de celebração de 75 anos. E nós íamos fazer nada mais nada menos que trechos do Messias de Handel, que é um repertório não só especial, como muito complexo. Sim. Então a gente não teve tempo nem de respirar. A gente já chegou, caiu aqui no Belém e tinha que estudar, tinha que auxiliar. Então eu acho que esse envolvimento foi muito rápido, porque nós não tínhamos escolha, a gente tinha que assumir a responsabilidade. Ou vai. Ou vai, foi isso. E de lá pra cá também não deu tempo de parar. E aí vamos parar ainda, né? De vez em quando o Wender a gente tem aí uns 15 dias, a gente negocia um excesso, mas tem sido uma experiência que nos toma muito tempo, mas de igual modo nós temos sido muito abençoados, né? Tomar tempo, dedicar parte da nossa vida envolvido nesse ministério que glorifica a Deus, dá sentido, né? significa a vida da Graças gente, a né? Deus. Graças é um a Deus. ministério eterno, Sim. Né? O louvor é eterno. isso. Graças a Deus por isso. Vindo aqui para o nosso ministério, nós tivemos esses dias um fórum, primeiro fórum do Belém, fórum de corais aqui no nosso ministério. Você foi um dos debatedores, parabéns, eu acho que foi muito bom, a gente só escutou quero gente deixar falar claro bem. que só tinha pastor lá e que eu tava bem, assim, friozinho na barriga o tempo inteiro. Olha a aí, hora o que frio deram, da barriga é o começo do ministério, logo tá lá. Então, o que é muito conversado sobre isso é que enquanto algumas igrejas estão trocando corais por banda, algumas igrejas não tem coro, tem um teclado, ou um violão, um baixo, uma bateria, e tem grupos de louvor, e estão deixando o coral de lado. E eu tenho visto aqui na Associação Musical, você também dirige um coral aos sábados. Sim. Esse coral também tem um repertório bem específico, não é fácil de fazer, mas eu percebo muitos jovens no seu coral. Muito bom. Enquanto algumas igrejas falam, o jovem não quer saber de nada, mas aqui nós temos jovens em todos os corais. Coral masculino, coral da semana,
No coral de domingo temos jovens e tem jovem no seu coral também. O que você acha? Você acha que tem futuro o coral? Não tem futuro? Onde é que está pegando isso aí? É uma pergunta complexa, você viu que a gente, com batedores de renome, né, todos eles pastores, todos eles trouxeram nesse dia do fórum muito embasamento doutrinário para a sustentação desse ministério, porque a gente vê que a sustentação está em Cristo, né? Nós glorificamos a Deus, nosso louvor é a Deus. Então é Ele que dá a sustentação para essa obra. Agora, quando você fala dessas mudanças que a gente precisa reconhecer que nós já estamos no meio desse turbilhão de mudanças, eu acho que o grande desafio nosso é fazer esse link com o jovem e o coro. Eu acho que a gente precisa ser a ponte, para dialogar com esse público, esse jovem que está aí hoje em exercício, que já tem atividades inclusive no nosso culto, e mostrar para ele que o coro, apesar de estar desde lá dos primeiros tempos, ele não é retrógrado, ele não caiu de moda, pelo contrário, eu gosto de usar muito essa expressão em tudo que eu falo quando eu digo a respeito da música coral. O coral é um organismo vivo, a gente não parou no tempo, a gente não ficou numa década passada, pelo contrário, a gente, inclusive, tudo que a gente faz, somente no coro acadêmico, eu gosto de pegar os compositores do nosso tempo, pessoas que estão em exercício da música coral, e trago essa programação para a gente começar a estudar, para dizer, cara, isso é música feita no século XXI e obedece soprano, contralto, tenor e baixo, observa as doutrinas da palavra de Deus, assim, nós mudamos, mas a palavra de Deus continua a mesma. O coral ainda tem a ver com a identidade da nossa igreja, do nosso ministério. Tem a ver com a identidade, mas eu acho que o grande desafio que paira sobre nós é preciso criar uma relação com esse jovem, com essa música que a gente herdou dos nossos pais, que de fato esteve presente desde lá dos nossos missionários, a gente canta, a gente entende que o coral ele faz parte da nossa liturgia, mas a gente consegue manter isso, mantendo essa identidade viva e estabelecendo um diálogo com as pessoas de hoje. Que é isso que eu tenho a sensação de que as pessoas vão pensar em coro e automaticamente elas vão falar do passado. Não, o coral está vivo, bem presente hoje, e é possível a gente manter essa música que muito fez bem no passado e vai continuar falando aos nossos corações até o dia de Cristo e na eternidade. E aí vai. Graças a Deus. Irmãos, estou conversando com o Renato Pereira, que é o segundo maestro aqui do Coral do Belém, é o regente do coro acadêmico daqui da Associação Jan Soren e é o regente do coro que se apresenta todas as terças-feiras no culto de doutrina aqui em nossa igreja. Renato, muito obrigado pela sua participação. Glória a Deus. Fiquei muito feliz mesmo em poder ter esse momento com também. você. E você me falou sobre um hino, além daquele que já tocou conosco aqui, o meu guia protetor. Qual outro hino que você quer? Gosto muito. Canta e não te cales. Canta ao Senhor e não te cales. Cantamos esse hino no dia do fórum. Também, verdade. Sim, no dia do fórum. No culto de domingo e na outra semana no fórum. E esse hino tem muito a ver com a nossa caminhada. É uma palavra de altruísmo que vem da parte de Deus, para que o louvor não cesse nos nossos lábios, na nossa vida com Deus. O louvor ele tem que permanecer. Isso é uma mensagem para você que está escutando o nosso programa Coral do Belém e você, diretamente do nosso maestro Renato, usado por Deus. Cante ao Senhor e não te cales. Obrigado, Renato. Deus te abençoe. Bino, um grande abraço. Quero também deixar um abraço aqui para os nossos irmãos, os nossos ouvintes, e que vocês, quando estiverem em oração, lembrem-se de nós, porque é um prazer poder estar junto de vocês e saber que vocês são abençoados também com a música que sai do nosso coração. Deus abençoe. Graças a Deus. Cante ao Senhor e não te cales com o Coral do Belém. Coral do Belém e você. Apresentação: Presbítero Albino. Senhor com fervor.
Curta e compartilhe nossa página do Facebook Rádio RBC 1350M. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 11 2081 0475. Estamos terminando mais um programa Coral do Belém e Você. Agradecemos pelo seu apoio, pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua mensagem também. E pode ir gravando lá no WhatsApp a próxima mensagem para o programa que vem. Irmãos, nós estamos terminando uma semana triste para o crente. Nós vemos um mundo numa situação precária, onde o pecado tem imperado. Carnaval tem alguns sentidos, né? Mas o sentido principal do carnaval, que vem lá do latim, carne levamen, que significa, mais tarde virou carnevale, que significa adeus carne, que é interpretado como o prazer da carne, antes das tristezas e continências que, no caso da Igreja Católica, marcariam o período da Quaresma. Eles chamavam de terça gorda, que era onde você se despedia da carne. E o Carnaval nada mais é do que uma festa da carne. Mas nós, como diz o apóstolo na carta aos Gálatas, não andamos na carne, andamos em espírito. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. A estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que assim seja a nossa vida. Graças a Deus que estamos vivendo em Espírito, somos todo parte do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Semana que vem voltaremos com mais um programa. Vamos terminar com uma oração. Pai querido e santo, quero te agradecer por mais um dia, tu nos deste a oportunidade de fazer esse programa falando com o teu povo. Pai, eu peço agora uma bênção especial para quem está ouvindo, para quem está lá do outro lado nessa noite, tem a oportunidade de ouvir os louvores que nós cantamos. Pai querido, recebe o nosso louvor, abençoa cada servo teu, cada ouvinte, Senhor, abençoa cada um que está participando dessa programação. Pai, abençoa o nosso pastor, abençoa a nossa comunhão, Pai querido, abençoa a nossa igreja, o nosso coral, dá-nos cada vez mais da Tua graça, abençoa o nosso maestro, Pai, dirige os nossos passos, Pai, recebe o nosso louvor, eu te peço em nome de Jesus. Coral do Belém e você. Apresentação, Presbítero Albino.
Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Coral do Belém e você, cantemos ao Senhor com alegria. Coral do Belém e você. Associação Musical Jane Soren, musicalização infantil a partir dos 6 anos, aulas de teoria e percepção musical, prática de orquestra gratuita, instrumentos de sopro, instrumentos de cordas clássico e popular, prática coral gratuita, aulas de canto com técnica vocal, curso de teologia da música, presencial e à distância, planos especiais para família e grupos de alunos da mesma igreja. Associação Musical Jane Soren, informações pelo WhatsApp 11 957773535 e 11 27969122. Escola de Música Ramal 4232 ou direto na Secretaria da Escola, no prédio da Igreja Assembleia de Deus Sede, Rua Conselheiro Cotegipe 273, segundo andar. Atenção para o top de 5 segundos. Em instantes, um programa que vai abençoar a sua vida. Assembleia de Deus Ministério Belém no ar. Oferecimento. Assembleia de Deus Ministério do Belém e editora CPAD. Assembleia de Deus, Ministério Belém. Começa agora o programa da Assembleia de Deus Ministério Belém. Oração, adoração, a palavra de Deus. Direção geral, Pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Belém. Na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho, em São Paulo. Assembleia de Deus Ministério Belém, na Adore FM. Prepare-se. O culto vai começar. Glória seja dada ao nome de Jesus, a paz do Senhor. Esse é o programa que começa dando glória a Deus. É, meu amigo, aqui no programa da Assembleia de Deus do Ministério do Belém.